Fighting Miami traffic to be here on a Friday, and boy, do we have a special treat in store for you. Look, the fight against socialism and Marxism knows no borders, I'll tell you what. And we're experiencing it here in America, and we're seeing it really take over the Western world. And there are not enough fighters that understand the threat of Marxism, understand what it's trying to do, which is to take away our private property, to destroy our Constitution, to take away our regular norms and our way of life. And in the last couple of years, we have witnessed a populist movement that has really happened all across the world. And in Brazil, it's been one of the most amazing things to see, and also frustrating in the last couple months, and I'm sure you agree. And I think there's so much more to the story than the media will ever acknowledge or admit, especially of all the good that Brazil did the last couple of years, whether it be lowering crime, allowing people to own firearms, unleashing the economy, and now a lot of that is put in jeopardy. At Turning Point USA, we're honored to be able to host this event because we believe the fight for a strong nation, the fight for liberty and freedom is something that all people need to be invested in. And when we have fighters that are willing to lean in and say Marxism is evil and it is a threat to humanity, we need to support those leaders when they are doing the right thing. And that is exactly why we are here today. So watch this video, and then we're going to get right to it for the man of the hour. Enjoy this video. The economy of Brazil is in turmoil. There's a corruption scandal. It's almost a perfect storm. Brazil, where is it going? I think things will get worse, both from an economic perspective and from a political perspective. On October 30th, Brazilians go to the polls. Jair Bolsonaro has won Brazil's presidential race. On January 1st, Jair Bolsonaro will be sworn in as president of Brazil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como dia que o povo começou a se libertar do socialismo. We will work to lower the tax burden, streamline rules, and make life easier for those who wish to produce and do business as entrepreneurs, invest and create jobs. Thousands of bikers that follow Jair Bolsonaro, honking and waving Brazilian flags. Bolsonaro's pro-military stance has made him a champion of law and order. It made it easier for civilians to own firearms. We understand that once people get armed, the crooks, the thieves, will think twice before they break into other people's property. Brazil does have a great deal to offer the U.S., and the same is true the other way around. We have decided to restore the CEO forum between Brazil and the U.S. We also intend to attach priority to relaunching an energy forum. Brazilian stocks sharply higher today, Seema. Yeah, a positive market reaction, Carl, to President Jair Bolsonaro's stronger than expected showing. He is the leader who is promising reforms and efforts to curb energy prices while also calling into question the country's electorate system. Brazil and the United States stand side by side in their efforts to ensure liberties and respect to traditional family lifestyles, respect to God, our Creator, against the gender ideology or the politically correct attitudes, and against fake news. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Ladies and gentlemen, get on your feet and join me in welcoming President Bolsonaro. Boa tarde. Sentar, por favor. I love you. É uma satisfação muito grande vê-los. Muito obrigado pela oportunidade e pela forma como veio sendo tratado por brasileiros e americanos aqui nesse grande país. Eu sempre fui um grande admirador do povo americano, das suas liberdades, do patriotismo, do amor à sua bandeira. E creio que ao longo desses 4 anos como presidente da República, conseguimos despertar muita coisa no Brasil. Entre elas, o patriotismo, o respeito à família, à propriedade privada, o legítimo direito à defesa e botar na cabeça de muita gente que tem algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. Tudo bem?
Estou com 67 anos de idade. Fiquei no Exército Brasileiro por 15 anos. Também sou formado em Educação Física. Por 28 anos fui deputado federal. E no final de 2014, decidi disputar a presidência em 2018. Gastei na minha campanha menos de $1 milhão. Aproximadamente 4 milhões de reais. E usei uma passagem bíblica como a bandeira da nossa campanha. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enfrentei a esquerda durante a campanha, numa tentativa de assassinato. Fomos vitoriosos e fizemos uma coisa que ninguém acreditava: escolher os nossos ministros sem a indicação político-partidária. O Brasil enfrentava uma crise ética, moral e econômica. Mesmo em 2019, fizemos já muita coisa pela nossa liberdade, como, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. Há poucos anos, se levava 4 meses para abrir uma empresa no Brasil, em média. Terminei o governo levando 23 horas, em média, para se abrir uma empresa. Brasileiros, hoje o Brasil é o segundo país mais digitalizado do mundo. Em 2020, mesmo com a crise da pandemia, o Brasil terminou o ano no 0-0 no tocante à criação de empregos. Atendemos a todos no Brasil no tocante à Covid, mas em especial o respeito à liberdade para aqueles que porventura não quisessem se vacinar. Respeitei a autonomia do médico, ao, em momentos como esse, uma doença desconhecida, ele poder clinicar o seu paciente. Enfrentei uma pressão interna muito grande e externa também. Mas creio que fizemos o que tinha que ser feito. A liberdade acima de tudo. O mundo todo sofreu com a pandemia. Quer seja na questão de pessoas queridas que nos deixaram, quer seja na questão econômica. Atendemos 1/3 da população com a obrigatoriedade de alguns governadores em manter a população em casa. Essa questão, entendo, já está pacificada. Aguardamos com muita apreensão os possíveis efeitos colaterais. Na parte econômica, atendemos com auxílio emergencial 1/3 da nossa população, ou seja, em torno de 70 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. Início de 22, o mundo todo passou a sofrer as consequências de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O mundo todo sofreu economicamente com isso. Nós fomos à Rússia e negociamos a manutenção do fluxo de fertilizantes para o Brasil. Garantimos a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de habitantes pelo mundo. Apesar do aumento dos combustíveis no mundo todo, conseguimos no Brasil manter, enquanto eu estava lá, o litro da gasolina abaixo de $1. Entreguei o Brasil com a taxa de desemprego bem abaixo do que eu recebi em 2019. O ano passado, tivemos, inclusive, 3 anos de inflação negativa. A inflação anual do Brasil, pela primeira vez depois de uns quase 30 anos, menor do que a inflação americana. Zeramos alguns impostos e diminuímos o imposto de mais de 4 mil produtos no Brasil. E, mesmo assim, mês a mês, batimos recorde de arrecadação. Fiz uma campanha onde eu arrastei multidões pelas 5 regiões do Brasil. Sempre falando em Deus, pátria, família e liberdade. Enfrentamos todo o sistema.
Terminamos o governo também sem denúncia de corrupção. Todos os dias para mim. Não é fácil ser presidente da República quando se está do lado certo. Ouso dizer que a minha popularidade em 2022 era pelo menos o dobro daquela que tinha em 2018. Mas temos que pensar para frente. O Brasil é uma grande nação. Ninguém tem o que nós temos. Biodiversidade, terras agricultáveis, água potável, riquezas minerais, clima aprazível, belezas naturais e um povo fantástico. Nós não desistiremos do Brasil. Recarrego as minhas baterias em momento como esse. Cada dia que passa, sou mais apaixonado pelo Brasil. Vocês acompanham o que está acontecendo em nossa pátria. Só falo uma coisa, compare os meus ministros com os ministros que temos no momento no Brasil. Também digo nesse momento, reparto o nosso sucesso com os meus ministros e com a minha família também. A primeira-dama, minha esposa, para os bons e maus momentos, fez um trabalho fantástico junto aos menos favorecidos no Brasil. Curiosidade apenas. Antes de eu chegar, uma criança era alfabetizada nas escolas, levando-se em média 2 anos. Passamos a alfabetizar as crianças num quarto do tempo, ou seja, 6 meses. Criamos também algo que parece que não é importante, mas deu uma grande força na economia, conhecido lá como PIX. Sem cobrar qualquer taxa, hoje movimentamos aproximadamente 200 bilhões de dólares por mês. Pessoas humildes, que viviam da informalidade, passaram a ser microempresários. Teria muita coisa para mostrar. Coisas simples, mas que ajudaram em muito, não só na economia, bem como no dia a dia da população. Os nossos números da economia comprovam que o país, mais 4 anos conosco, tinha tudo para subir mais alguns rankings do PIB mundial. Tenho fé, acredito no Brasil e tenho certeza que o Brasil não se acaba com o atual governo. Por vezes, eu perguntava, meu Deus, o que eu fiz para merecer um sacrifício como esse? Depois eu comecei a mudar. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Não tem satisfação maior do que aquela do dever cumprido. Ter a consciência que fizemos o melhor. Encontro nesse país muita gente que pretende voltar ao Brasil e vão atrasar um pouco mais esse retorno. Muitos outros agradecem aos Estados Unidos pela oportunidade de aqui poder ficar. Mas por melhor que estejamos aqui, sempre nos preocupamos com os nossos amigos e parentes que lá ficaram. Entendo o que vocês passaram quando para cá vieram. A adaptação realmente é muito difícil. Com todo respeito a todos os países do mundo, não existe país melhor do que o nosso Brasil. Encerrando, mas ficando aberto a perguntas. Tenho certeza, Deus é brasileiro. Muito obrigado a todos vocês. Fico aberto a perguntas aqui agora.
Senhor presidente, se o senhor puder falar sobre o crescimento do socialismo na América Latina e por que isso é um problema global. Nós sabemos que a esquerda busca igualar a população, mas igualar na miséria. Eu não culpo os eleitores de esquerda por isso, que, afinal de contas, foram doutrinados nas escolas para seguir essa linha. Mas tem que ser o trabalho de cada um de nós para mostrar a essas pessoas que elas estão no caminho errado. E temos, infelizmente, exemplos para mostrar, como no Brasil, a nossa querida Venezuela. O país tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas que o povo vive numa situação de pobreza quase absoluta. E temos assistido outros países da América do Sul que elegem os seus representantes de esquerda, que o caminho da pobreza, da miséria, é igual para todos eles. Essa preocupação é mundial. Já conversei com o chefe de Estado anterior aqui sobre a Venezuela. E nós não queremos que o Brasil siga a esse caminho. Só por uma cidade do estado de Roraima entram por dia, em média, 700 venezuelanos fugindo da fome, da miséria e da violência. Chegam, em média, pesando 15 quilos a menos do que eles tinham há alguns anos. Lamentamos essa situação, mas sabemos da dificuldade para a Venezuela voltar à sua normalidade. Se lamenta que um expoente da política brasileira tenha colaborado para que a Venezuela chegasse a essa situação. A liberdade é como um grande amor. Ele tem que ser todo dia cuidado. É uma curiosidade minha que, apesar de todos os problemas na Venezuela, essas ideias ainda encontram alguma popularidade. Infelizmente, encontram. Os discursos fáceis arrastam muita gente. É a promessa de um paraíso aqui na Terra. No Brasil, por exemplo, tínhamos recuperado picanha e cerveja. Nós, por exemplo, tivemos uma taxa de emprego melhor do que 2018, levamos água para o nosso Nordeste, triplicamos com responsabilidade o valor de um auxílio chamado Bolsa Família. Alguns estados do Brasil estavam na condição de pleno emprego, o agronegócio funcionando com a maravilha. Vocês não tiveram notícia do MST no Brasil no meu governo? O número de mortes passou de 60 mil para 40 mil por ano. Temos planejado a construção de eólicas na costa do Nordeste para gerar energia o equivalente a 50 Itaipus. Com o nosso ministro, atual governador de São Paulo, de nome Tarcísio, temos pré-contrato para 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Tudo pela iniciativa privada. Ou seja, o Brasil estava indo muito bem. Não consigo entender quais foram os motivos que resolveu ir para a esquerda. Algo que prova que nós estamos do lado certo é que as pessoas normalmente migram dos sistemas totalitários para os sistemas livres. Nós vemos, por exemplo, as pessoas vindo de Cuba para os Estados Unidos e também de Nova York para a Flórida. Eu gostaria que o senhor comentasse essa migração de pessoas dos regimes totalitários para os regimes livres. É igual quando caiu o Muro de Berlim, né? Para onde foi o povo? Já tivemos momentos que o ditador Maduro fechou a fronteira, não permitindo que seu povo viesse para o Brasil. Eu não vi nenhum petista fugindo para a Venezuela.
Eu gostaria de perguntar sobre o novo governo e o novo presidente, o perigo que ele representa para a economia. Eu acho que isso é muito interessante, especialmente para as pessoas, os americanos que estão aqui presentes. Eu vou dar apenas um dado, um número, que os números são incontestáveis. Vimos criando, ao longo de 2022, uma média um pouco acima de 200 mil novos empregos por mês. Em dezembro agora, praticamente com o governo outro assumindo, perdemos 430 mil empregos. E, geralmente, essas pessoas são as mais pobres. Gostaria que fosse diferente, mas entendo que em janeiro teremos também uma grande perda no número de empregos. Isso é muito ruim para nós no Brasil. Sem emprego, sem picanha e sem cerveja. Mas, no fundo, a gente fica com pena dessas pessoas. São pessoas humildes que são enganadas. Não vejo, com os bons olhos, o futuro da nossa economia com as medidas adotadas pelo atual governo. E é a economia que dita, o futuro de um regime. Então, os pais fundadores americanos alertaram sobre o perigo de juízes, do judiciário, ter muitos poderes, muito poder. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa situação que acontece não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Quem legisla é o poder legislativo. Infelizmente, não raras vezes, o poder judiciário tem legislado no Brasil. Quero dar um exemplo apenas, que vai ser difícil vocês entenderem. Propriedade privada. No Brasil, quando se invade uma propriedade, você entra na justiça para que aquela propriedade volte a ser sua. Em especial no campo, os processos levam, em média, acima de 10 anos. E agora, o nosso judiciário criou mais uma situação a ser cumprida depois do trânsito julgado para que aquela propriedade volte para o seu dono original. Depois desse longo processo judicial, depois do trânsito julgado, ainda vai para uma comissão indicada pelo atual governo, para decidir se efetivamente a propriedade vai ser entregue ao seu dono original ou não. Por vezes, temos notícia da possibilidade do judiciário decidir sobre aborto no Brasil. Esperamos que isso não aconteça, apenas esperamos. Dos 11 ministros do Supremo, eu indiquei 2. Obviamente, entre as características deles, era não ser pró-aborto, ou melhor, serem pró-vida. Então, nós percebemos que quanto maior o governo, menor o cidadão. Para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua fé e da importância da sua fé nessa luta contra o marxismo. Primeiro, estimulando a liberdade de sua forma o mais ampla possível. Quem deve dar o norte para o país é o seu povo. Assim, eu fiz o máximo que pude ao longo dos meus 4 anos. Quanto menos a população procurar os políticos, melhor é para aquele país. Fugirmos do populismo e dar meios para o povo trabalhar. Essa é a maneira correta de nós fugirmos do comunismo, do socialismo e sonharmos e sermos, de fato, uma grande nação. I just want to say thank you to Pedro for interpreting. Has he not done a great job? That's not easy. And God bless you, Mr. President. Thank you for being here. Thank you, everybody. God bless you.